Bom, pessoal, boa noite. Nossa aula de hoje falará sobre a pesquisa, né, de como pesquisar e de como você fazer uma pesquisa no Google Acadêmico, né, com as palavras-chave certas, né, e como um artigo ele pode ser útil. O artigo ele é bastante útil para o trabalho, né, principalmente nesse início, né. Professor, deu trabalho, viu? Deu trabalho? Não, porque assim, tinha tanta gente, tinha tanta coisa bacana que, meu Deus. Exatamente. Tem muita coisa. Se você colocar o seu tema, a sua temática, no Google Acadêmico e outros tipos de revistas, e umas revistas acadêmicas também, aparecem muitos trabalhos excelentes que te dão um norte demais. Por isso que os professores pedem. Também na pós-graduação, eles pedem também a gente procurar fazer o estado da arte chamado isso aí. Só que não é só um trabalho, não. A gente tem que escolher pelo menos, mais ou menos, uns 10 trabalhos que irão te ajudar a fazer sua dissertação, sua monografia. E também eles pedem também que a gente procure não só nos artigos, mas também em monografias e dissertações e teses, né? E tem um banco de dissertações e teses que também tem os trabalhos que ajudam também a produzir o nosso. Então, é essencial, né? A pessoa diz, não, mas isso aí, professor, né, plágio, você... Não. O trabalho de outra pessoa, ele vai te ajudar, né, a fazer o seu. O seu trabalho, né, ele vai ter toda a característica do seu trabalho, da sua leitura e da sua escrita. O outro trabalho de outra pessoa vai te ajudar a saber quais são os percursos metodológicos que eu devo também, vamos dizer assim, seguir, né? Alguém quem quer iniciar? A gente falar só falar um pouco sobre como foi que você pesquisou, dar uma olhada no resumo, né, de tudo. Como foi que você pesquisou e como esse trabalho pode ser útil, né? Mas alguém quer iniciar? Posso iniciar, professor. Posso. Vai, Boa Luciano. noite a todos. Boa noite. Tá bom, Renan. E depois é você, Renan. Professor, é o seguinte, é como o Renan falou, é tanta coisa incrível que a gente vê, que a gente encontra, que realmente que abre aquele leque de informações para a gente, não é isso? E como você disse, não tem como plagiar, só se quem realmente quiser fazer isso. Mas dá para abrir muitas ideias, né? E ajuda muito a gente a produzir. Como eu, particularmente, eu já estou começando o meu referencial teórico. Já faz dias que eu começo e eu já estou fazendo. Então, como foi que eu comecei a pesquisar? Primeiramente, eu coloquei as minhas palavras-chave, né, do meu trabalho. Eu não botei nem meu tema. Eu coloquei as palavras-chave que foram, né, avaliação, lógico, que é o meu que eu vou falar. Eu botei também ensino-aprendizagem, eu botei o professor e também práticas. Foi isso que eu botei. Então, eu encontrei um artigo, né, que da revista da Educação, volume 3, número 15, do ano 2010, com vários autores, né? E esses autores, eles falam justamente no meu tema, né, nessas práticas pedagógicas que eu quero falar sobre avaliação. Fala também em como o professor deve avaliar o aluno. Fala do histórico, como começou essa avaliação no Brasil. Então, fala tudo isso. E também
esse trabalho, eu achei incrível que teve a justificativa desse trabalho que eu vi, desse resumo, justamente compreender o porquê do avaliar. Para que avaliar? Não é isso? Porque, de acordo com o resumo que eu li, fala o seguinte, que muitas vezes o professor, tanto o professor como o aluno, eles têm o mesmo. Pronto, pessoal, pode continuar, Luciano. Eu não sei nem até que parte você ouviu, né? Você ouviu, mas eu vou falar aqui de novo. Eu ouvi Eu até, acho que você entendeu. você falou, Sim. você estava falando da justificativa do trabalho e do objetivo, compreender. Ah, sim, é justamente compreender, né, que esta avaliação, ela não é só daquela de medir conhecimento, porque isso aí pode causar no aluno o quê? Pode causar tanto a inclusão, como também a exclusão desses alunos, não é isso? E os autores que tinham neste artigo que foi trabalhado foi o Roberto César da Trino, né, da Faculdade de Anhanguera, de Osasco, a Iraci Ferro da Trino também, do governo do estado de São Paulo, Pedro Henrique Meireles, da Faculdade também de Anhanguera, né? Então, foram esses 4 autores que estavam nessa revista falando desse artigo. Então, eu achei muito interessante, né? E pesquisei outros mais também, porque a gente fica empolgada, realmente, que cada um a gente não sabe nem qual é que escolhe, porque é como você disse, quando a gente coloca a palavra-chave, até mesmo o tema da gente, aparece vários. Então, mas esse daqui eu me identifiquei melhor. Então, esse foi o artigo que eu pesquisei. Ah, muito bem, Luciano. Exatamente isso. A gente coloca, né, as palavras-chave, né, que são chamados descritores. Né, aí aparece vários trabalhos semelhantes ao seu. Às vezes não aparece, né, um trabalho igual, mas aquele trabalho semelhante, ele pode te ajudar, complementando com outros trabalhos, né? E quando, por exemplo, no meu trabalho, ele tem vários, vamos dizer assim, objetos, né? Ele tem novas tecnologias, né? Também tem professores, formação do professor, e também eu estou trabalhando uma teoria da representação social. Então eu coloco os 3 descritores e não tem nenhum trabalho igual, né? Tem trabalhos semelhantes. Então eu estou pegando os trabalhos semelhantes e complementando com outros. Então essa é a forma de se trabalhar, tá certo? Então pesquisando esses artigos, eles vão te ajudar demais. Ajuda muito. Isso aí, eu nunca imaginei que uma pesquisa pudesse ajudar bastante o nosso trabalho, né, e de como pesquisar. Tá certo? Então, com essa pesquisa, com a leitura dos resumos, você não precisa nem ler o trabalho todo. Com o resumo do trabalho, você já sabe o que consta tudo no trabalho e se te interessa ou não. Então, dessa forma, aí você seleciona qual trabalho que você quer, né, que você quer ler e tudo. Tá certo? E outra, Marcelo, outro ponto também que eu relevei foi meus objetivos. Eu também fui lá nos meus objetivos, eu vi o que eu queria, né, do meu trabalho. Aí eu fui vendo, assim, eu lendo um resumo e fui vendo se estava de acordo com o objetivo, porque às vezes pode fugir do tema. Exatamente. Não pode fugir do tema. Você, às vezes,
Vocês podem se empolgar e escrever coisas que não consta na sua temática, no seu objetivo, que não consta na sua problemática, entendeu? Eu estava falando com um de vocês, né, sobre como escrever o referencial teórico, né? Na aula passada eu falei que vocês podem fazer tópicos, né? Vocês podem prestar atenção que nos artigos tem tópicos. E esses tópicos são bons para você se basear, te nortear como escrever. Não agora no projeto, mas se você quiser iniciar já no projeto, pode ser. Mas na monografia é essencial. Os capítulos, né, o referencial teórico é com títulos, títulos e subtítulos. Então, você começa falando, por exemplo, um exemplo da Luciana. Você pode iniciar falando sobre o contexto histórico da avaliação, né, de como era até, vamos dizer assim, meados como é hoje. Falar sobre os tipos de avaliação, de como são. Então, tem todo um percurso que você pode chegar até o seu objeto. Você nunca, na monografia, você já mostra o que você veio fazer. Você faz todo um percurso até chegar ao que você vai realmente querer mostrar. Então, é dessa forma que você começa a escrever. Mas, no projeto agora, você pode falar à vontade, né, sobre a temática. Mas na monografia, porque é bem mais extensa, a monografia é bem mais extensa, então você tem que apresentar todo um caminho, né, até chegar ao seu objetivo, né, aqueles objetivos específicos, né, do seu trabalho, até chegar à sua temática, assim, apresentar o que você veio fazer, né, com esse trabalho. Pois muito bem, Luciano. Bom trabalho. Isso aí é desse jeito mesmo, dessa maneira. Obrigada. Né? A Renan? Oi, professor. Então, como a Luciana estava falando, professor, tem uma grande diversidade mesmo de artigos que eu estava vendo aqui sobre a minha temática. Eu fiz a mesma coisa que ela, só coloquei as palavras-chave do meu tema, né? Aí eu achei aqui um resumo, assim, bastante parecido com o que eu quero falar, que ele aborda bastante o tema, que é o meu tema, que ele não só aborda, mas também ele analisa algumas políticas públicas que devem, sobre o que eu quero falar, né? Da educação, do tema, que é o meu tema diversidade, do gênero, e ele reflete muito sobre a escola quanto instituição. Eu achei muito bacana esse resumo aqui que eu estava lendo, quer dizer, um dos resumos, né, da minha temática também. E ele deu assim, abriu bastante assim, um caminho para mim começar a fazer a minha monografia, né? E é isso. Obrigado, Ivan. Tudo bem. Assim, esses artigos, eles vão ajudar bastante. Principalmente algumas citações também. A pessoa, às vezes, tá tão empolgada escrevendo, né, com as suas palavras, e quer encaixar uma citação. Isso acontece bastante. Aí esses artigos, às vezes, tem umas falas bem interessantes que você pode colocar no seu trabalho, né? Professor, Foi. só interrompendo, só uma observação. Você É estava verdade. falando que tinha medo de levar para o lado pessoal. Mas eu estava observando aqui que não tem como levar para o lado pessoal. Tem muita coisa assim que, nossa, muito obrigado mesmo por essa luz bem aqui desses artigos, porque tá massa. Exatamente. Por isso que é bom essa pesquisa direcionada. O ideal é que vocês, posteriormente, né, façam uma pasta, né, ou imprimam, né, os artigos selecionados. Eu já tenho, o professor pediu, né, a gente fazer umas pastas. Eu já tenho minhas pastas só de trabalho, por exemplo.
Esse trabalho vai falar sobre representação social. Esse trabalho vai falar sobre representação social e geografia, e ensino de geografia, né? Porque o meu lado é ensino também. E essa pasta vai falar sobre as novas tecnologias no ensino de geografia. Então, eu separei as pastas, cada um com 3 artigos, 2, que vai ajudar. Então, dessa forma, é essencial. E para ser neutro, né? Assim, às vezes a gente tem que... Não tem como, né? Porque nós somos seres humanos, né? Mas a gente tem que tentar, ao máximo, ser somente neutro, né? Como dizem, somente um observador, um investigador, né? Mas você pode dar sugestões, sim. Você vai ver que no trabalho tem sugestões que podem ser dadas, né? De como se trabalhar aquele tipo de temática, né? Certo? Tudo bem, Renan. Dessa forma aí. Então, pode partir para outro aluno. Olha lá, Maria de Fátima. Tá só olhando aí. Só sabe balançar. Falando que essa cabeça não. Olha, Maria de Fátima, ela é tão impressionada. E eu acho que ela já terminou. Já está Tá vendo terminando. que eu tô mais branca hoje? Você não percebeu, não? Está terminando o referencial teórico dela e ela está nervosa. Terminando, eu fui apagar tudo. Porque eu assisti um vídeo que o professor disse que a gente não pode colocar muita, como é o nome? Citação. Aquela citações longas, porque o professor vai achar que a gente está enrolando o trabalho. Apaguei tudinho. Não. Ah, você tirou tirou todas. Tirei, só deixei uma. Meu Deus do céu. Não. Porque senão depois você ia dizer que eu estava enrolando o trabalho. Não. As citações diretas são essenciais também. Mas, assim, eu fui... Assim, tem professores que chamam a atenção se você utiliza muito. Por exemplo, em toda a página, você utilizar 3 citações diretas. Por exemplo. Fica muito, né? Mas se você utilizar uma por página, 2 por página, não tem importância, não. Uhum. Tá certo? Pode dizer, Fábio. Como eu já vou iniciar, né, a minha parte, eu já tinha pesquisado vários artigos, como eu até tirei a foto e lhe mandei, né? Mas eu escolhi um aqui, eu não sei se ele está bem dentro do meu tema, não. Fala algumas coisas, só que eu tenho outros aqui. Com as apostilas aqui, que hoje eu estou num ambiente diferente das minhas apostilas. Aí, então, eu anotei esse daqui, que ele é uma dissertação de mestrado, né, da Universidade Federal do Ceará, programa de pós-graduação em educação brasileira, né? Ele é do ano de 2016. Aí ele diz aqui que este trabalho de dissertação tem como objetivo compreender através da história e memória como foi criado e implantado o projeto de educação no Cariri, da Igreja Católica a partir da criação da Diocese do Crato. Por que ele vai fazer essa memória? Porque o processo educativo só se deu no Crato a partir da criação da diocese, né? Porque foi a partir daí que evoluiu o processo educacional naquela região, né? Porque foi com o primeiro bispo do Crato, Dom Quintino, que é onde eu estou pesquisando, que é o meu tema, né? Foi ele que deu início a esse processo educativo, que hoje evoluiu tanto, né? Inclusive, eu vi até na internet que o seminário vai ser agora um polo de universidade, né? Lá no Cariri. Escolheram o seminário, né, do Crato para ser esse polo de universidade lá. Então, de medicina, né? Que já tem outras universidades, mas agora vai ter medicina. Então, foi muito interessante eu revendo toda essa história, o quanto cresceu, né? A educação naquela região a partir dessa iniciativa do bispo.
Porque até então havia outras, como é que se diz, outros padres que eles iniciaram esse processo educativo, mas foi coisa pouca, pequena, que foi só, não tinha, como é que eu posso dizer, um currículo, né? Era mais assim, para as crianças de orfanato, é isso aí mesmo. Então, foi esse processo, né, de início, mas só se deu o processo realmente mesmo educativo com essa iniciativa de Dom Quintino. E os autores daqui dessa dissertação é Costa, Francisco Joel Magalhães da Costa. Foram esses autores, né, dessa dissertação. Pois é, aí foi esse artigo que eu pesquisei. Mas eu tenho outros que eu já li, né? Muito bem. E hoje eu Não, escolhi. tá certo. A dissertação de mestrado, assim, ela é mais bem rebuscada. Você vai ver pela escrita, né? Bem mais rebuscada, assim, a escrita deles. Professor, Oi, Renan. na realidade, são quantas folhas que a gente tem que fazer? Quantas laudas que a gente tem que fazer? Mais ou menos 2 para início. Ah, tá bom. Mas é porque, assim, porque até a entrega do final do projeto, né? Mas guardem esse projeto e sempre tente aumentar ele. Porque quanto maior o referencial teórico, menos você vai se preocupar com o referencial teórico na hora da monografia. Seu referencial teórico vai estar praticamente feito. Você vai se preocupar mais com a metodologia. Tá certo? Por isso que é bom sempre ir pegando, não esquecendo, porque quando você deixa de pegar no trabalho, você esquece. Aí é pior. Aí aqui, uma vez na semana, pegar no trabalho para sempre tentar ler, né, a respeito. Tá certo? E, Maria de Fátima, você pode fazer, colocar do jeito que você está falando. Você quer colocar citações indiretas, então, né? Professor, porque naquelas citações indiretas, elas têm muita coisa, né? Que dá certo com a minha pesquisa. Mas aí eu achei que tinha muito. Aí eu até mostrei para a Eline, que é uma coordenadora aqui da escola. Uhum. Aí ela disse assim, não, irmã, dependendo do professor. Se ele aceitar, você pode deixar. Agora, se ele não aceitar, você tira. Aí só que eu não lhe perguntei. Eu fui assistir um vídeo, né? Aí o professor disse que a gente estava enrolando. Aí eu disse, não, pois então eu vou tirar. Aí eu apaguei. Disse para a Camila que eu estou começando do zero de novo. Você fazendo as articulações, tudo bem. Tem gente que só faz jogar sem articular. Porque você tem que colocar uma citação direta, mas ela tem que ter o contexto dela. Né? Ela tem que ter suas palavras, né? Para ter esse contexto. Não pode só jogar, né, a citação direta. Mas as citações indiretas, elas são melhores mesmo. Muito professor, ele só gosta da citação indireta. Mas na graduação não tem tanta exigência dessa forma. Você falou, professor, que o melhor é a gente fazer o diálogo com os autores, né? Mas quando a gente não tem o diálogo, como é que a gente faz? Porque tá difícil esse diálogo, viu? Demora. Os autores são... Que eu diga. Os autores, assim, para ter essa intimidade com os autores, ele demora mesmo. E o tempo é pouco, professor, e aparece coisa para a gente resolver durante o dia, que a gente só vai ter tempo depois da aula. Aí, quando a gente vai sentar para fazer alguma coisa, já está tão cansada que não aguenta mais, a vai dormir. Mas aí eu não vou exigir muito agora não, viu? Aí quando for a entrega, aí sim, para monografia, que o negócio é mais pesado. Professor, eu estava até vendo que eu tenho que fazer tanta coisa quando eu for fazer essa monografia. Eu tenho que ir lá pesquisar, né? Porque tem os padres que eu tenho que acrescentar, que também foram contribuíram para a educação, que é o padre Biapina, o padre Cícero. É muita coisa que eu tenho que acrescentar. Eu disse, meu Deus do céu. Mas isso e quando é a próxima?
Isso na monografia. Pois é, e quando é a monografia? Aí eu depender da faculdade. Ela vai. Mas já é para ser agora, professor, Já nós já está estamos faltando. terminando. Já estou terminando, né? Eu Então acho que não já. pare. A gente está terminando aqui, termina as aulas até outubro, mas não pare. Faça as anotações do que você já deve falar. Uhum. Quando terminar, a gente já corre para a escrita e para a metodologia, principalmente. A metodologia, ela vai... Agora não, mas na monografia, ela vai ser um capítulo à parte. E é bem extenso, é bem cansativo. A metodologia, você vai ter que fazer a entrevista, analisar as respostas, fazer a interação entre as respostas e o referencial teórico. Então, é todo e analisar todas essas respostas dos Isso tudo em entrevistados. 45 páginas, Laudas. 45? Não é não? É mais ou menos isso. Porque quando você terminar, vai dar mais ou menos isso. De 40 a 60. O último meu. Mas a gente já tem essas que a gente pode já estar incluindo, né? Exatamente, o projeto vai estar todo aproveitado. Já fica menos para a Todo gente, aproveitado. né? A introdução já está feita de vocês. Só complementar alguma coisinha. Mas o referencial teórico que é que dá mais trabalho e a metodologia, principalmente depois. Agora não vou exigir nada da metodologia, vou só mostrar aqui como é que se faz. E umas coisinhas que só deve colocar, mas na monografia é complicado. A minha metodologia com as minhas análises deu 15 páginas. Foi 15 a 20. Só ela. Porque eu tive que fazer a metodologia, tive que fazer os quadros das respostas dos entrevistados, tive que analisar as respostas, cada uma, né? Tive que fazer as Mas, professor, considerações. a gente tem que colocar de acordo com o que a gente recebe, né? Não pode tirar nada, não, do que a pessoa falar. Não pode tirar nada, não, mas você vai ter que analisar, de acordo com a resposta do entrevistado 1, ele quis dizer isso, isso e isso. Sabemos a que gente isso... vai fazer como é que a gente diz? Análise. Vai fazer um diálogo também, né? Diálogo. Por exemplo, de avaliação. Vai perguntar para o professor qual o tipo de avaliação que ele acha certo, né? Se é a avaliação quantitativa ou a qualitativa. Aí, a partir dessas respostas dos professores, você vai analisar. O professor 1, ele disse que usa mais a avaliação quantitativa, mas sabemos que a avaliação é contínua. Segundo fulano, a avaliação deve ser assim, assim também. Então, é um diálogo. Você vai analisar cada resposta do professor, no seu caso, da diocese lá, né? E das alunas, né? Pois é bem mais extenso. Então, vamos lá para... Vamos lá, quem quer mais falar rapidinho? Olá, Camila. Então, professor, como o meu tema é falando sobre o trabalho com as crianças deficientes, aí eu pesquisei um artigo. O nome do artigo que eu pesquisei um que era parecido, não sei se está coerente. Mas o nome do artigo é Inclusão Escolar pela via da colaboração entre educação especial e educação regular, que fala sobre a respeito da preocupação com as práticas inclusivas nas escolas públicas, pois os professores não têm a capacitação para lidar com salas que têm crianças com deficiência, que ele fala aqui no artigo, que tem necessidades educacionais especiais.
O objetivo desse trabalho tem um relato, foi de apresentar um breve histórico de um programa de pesquisa, ensino e extensão que busca aproximar a Universidade Federal de São Carlos dos professores do ensino comum que têm alunos com necessidades especiais em suas salas de aula. E os autores foram Enécia Gonçalves Mendes, Maria Amélia Almeida, Cristina Iossi Toyoda, e foi da revista Educar, da revista Ciel. E isso foi o que eu pesquisei. Tudo bem. Assim, aí vocês irão procurando, às vezes vocês não acham, às vezes é difícil você achar um que dê conta de te ajudar, mas é dessa forma. Tá certo? Muito bem. Lá, Josiane. Josiane. Diga lá. Professor, assim, diferente dos demais, eu não procurei pelas palavras-chave, eu fui botando direto o meu tema. Aí eu encontrei o artigo com o tema A Inclusão de Crianças Autistas, um estudo sobre interações sociais no contexto escolar. E pelo resumo dele, eu vi assim que já é bem parecido com o tema que eu escolhi para o meu TCC. E logo no início do resumo, ele já caracteriza o espectro autista, destacando os seus principais aspectos, são a interação social, a comunicação e o comportamento das crianças que têm autismo. E ele destaca também aqui o objetivo do estudo, que é analisar as interações sociais de crianças com espectro autista nos contextos de escolas regulares, considerando a mediação das professoras. E mais abaixo, ele destaca ainda os aspectos de grande relevância para a elaboração de estratégias de intervenção que favoreçam a interação social e o processo de inclusão escolar, que no caso é a interação dessas crianças com pessoas, objetos e o ambiente escolar, e como são realizadas as mediações dos professores. E os autores desse artigo Emeline Lima de Medeiros Dias Lemos, que é psicóloga da Clínica Neuroatividade, Nádia Maria Ribeiro de Salomão, professora doutora do Departamento de Psicologia da Universidade Federal da Paraíba, e Cibele Shirley Agripino Ramos, social pela Universidade Federal da Paraíba. E o artigo se encontra na Revista Brasileira de Educação Especial. Muito bem, muito bom. Muito bom mesmo. Esse tema aí é interessantíssimo. Eu tenho orientando também, Buquerão, que ela está fechando agora, terminando a monografia dela. Bem interessante. Tem muita coisa para se falar. Tem as metodologias para se trabalhar, tem um conceito realmente de autismo, né, que você tem que falar também, porque às vezes a pessoa pensa que é doença, mas não é uma doença. Né? Então é bem interessante. Agora, vamos lá. Professor, Oi. só uma pergunta, bem rapidinho. Uhum. Quando a gente for apresentar, você vai mandar os slides, porque tem que mandar logo, professor, que ainda tem que fazer esses slides. Vou mandar. Aí você vai, quando a gente estiver apresentando, você vai fazer perguntas para a gente e também vai liberar para a turma fazer perguntas ou não vai ter isso? Porque quando a gente apresentou o trabalho, o professor Helder, ele fez pergunta e liberou também para a turma fazer pergunta para a gente. Tá certo. Já eu respondo aqui, porque tá acabando aqui o tempo. Tá certo. A gente vai entrar novamente lá no outro link. Professor, Oi. a apresentação vai ser quando?